Então, como a gente falou no comecinho do nosso programa, essa jornada, essa missão de cuidar de um cachorro inclui muitos aspectos essenciais para a gente garantir o seu bem-estar. E é claro, e um dos pontos fundamentais é o manejo adequado da urina desse pet. Desde os primeiros meses, os tutores têm um papel fundamental no treinamento dos seus cãezinhos para que eles façam suas necessidades fisiológicas, como disse o Ellison, número 1, número 2, nos locais apropriados, tá? E esse é justamente o tema do nosso quadro Amigo Pet de hoje. A gente está recebendo aqui o veterinário adestrador, o Júlio César, que a ideia foi trazer dicas para você nesse processo que às vezes é preciso, né, ter paciência. Né, que a gente começa, é claro, com os bichinhos pequenininhos, são bebês, são crianças e a gente tem que enxergar assim. E essa responsabilidade de educar é nossa, né? É do tutor, papai e mamãe pet. Tudo bom, Júlio? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, bom dia, Shirley, bom dia a todos. Bom dia. Como eu falei, né, às vezes as pessoas podem ter dificuldade, né, nesse processo, mas assim, essas técnicas que a gente tem, porque existem técnicas para você educar e treinar o seu cãozinho, elas devem ser introduzidas a partir de que idade, hein, Júlio? Assim que o cão chega em casa. Então, normalmente, a idade mais adequada para você acolher um cão na sua casa seria aos 60 dias, respeitando o período de socialização primário. Chegou em casa, você já está com todo o ambiente reservado para ele. É questão de gestão de espaço, gestão de tempo. Então você precisa levar em consideração que cercar uma área, seja cômodo, seja com cercadinho, já é interessante para que você consiga ter um pouco mais de qualidade em todos esses protocolos que vão ser aplicados. Tá? Então, para que a gente entenda, vamos dizer o que o hábito de urinar significa para os bichinhos. É bem mais do que só uma necessidade, né, fisiológica. Às vezes é questão de demarcação de território também. Você pode ver isso quando você chega um cãozinho num lugar diferente, às vezes ele já vai lá e faz o xixi em outro lugar. Eles gostam muito de fazer também no pneu do carro, tem alguns pontos. O que representa esse ato de urinar para os bichinhos, além, é claro, dessa necessidade, Ju? Normalmente essa marcação, ela é uma marcação comunicacional. A marcação territorial existe muito mais para felinos. No caso para cães, isso só vai acontecer normalmente com mais ou menos 6 meses de idade. É quando ele entra na fase que a gente conhece como adolescência, né? Então nessa idade ele começa realmente a levantar a pata, no caso o macho, tá? Além de fazer uma marcação, que é uma marcação comunicacional, existe a necessidade dele não se sujar. Então por isso que ele direciona a pata dele para que ele consiga direcionar o xixi para alguns pontos. Quanto mais alto, obviamente, mais fácil ser sentido por outra fêmea, tá? Então seria mais ou menos essa condição que leva ao fato de levantar a pata. Tá, então você explicou que, na verdade, esse processo ele começa antes mesmo do seu bichinho chegar, né? Você preparando o local que vai recebê-lo, já deixando adequado para que existam essas possibilidades. Vamos falar, então, dessas técnicas realmente em si. Como é que a gente faz para adestrar o nosso bichinho? É para fazer, né, o xixi, para urinar, e fazer o número 2 também, como a gente diz, nos locais corretos. Certo. Alguns pontos a gente tem que levar em consideração. Primeiro, o local mais reduzido, como eu falei. O segundo ponto seria colocar uma área de superfície absorvente. Aí nós temos os tapetes higiênicos que são descartáveis, os tapetes higiênicos que são laváveis, temos plataforma higiênica, que já são aqueles compostos plásticos com plataforma em cima para o cão subir, ou temos as superfícies mais naturais, areia, seixo ou algo do tipo. Depois de definido qual a superfície você vai utilizar, é que você vai fazer a gestão de onde vai colocar estes pontos. É um croquis, sempre siga essa regra. A área suja que a gente considera é a área de superfície absorvente. Vai sempre estar distante da área limpa, que é onde ele come, onde ele bebe, onde ele dorme, onde ele brinca. Isso pode se misturar um pouco a área onde ele brinca e a área suja? Pode, mas no geral você sempre vai recolher todo o material de brincadeira colocando em outro ponto. Então, área suja e área limpa. Assim, o senso de higiene dos cães vai ser muito bem preservado, porque você vai estar colocando para ele que onde é para fazer, além de ser uma superfície absorvente, é distante de onde ele mais permanece. Os animais de porte maior, né, ou aqueles que naturalmente têm mais energia, né, como algumas raças a gente sabe que tem, eles têm mais dificuldade ou o processo é o mesmo? O processo, ele não tem uma regra bem definida. Por quê? Porque para alguns casos a gente tem que levar em consideração que o ambiente de cercado não seria o suficiente. Então por isso é que é sempre importante o auxílio de um profissional, porque nessa condição
Em outros casos, você vai precisar, assim que o cão fez as necessidades, você liberá-lo para interagir com ele no meio maior. Depois de algum tempo, reduz o espaço de novo. Então, esses cães mais ativos, como tu citou, esses é que precisam de mais atenção. Então, quando você tiver oportunidade de adquirir seu cão, tente também se planejar para que tenha mais tempo para se dispor a esse cão. Agora, pessoas que moram em locais, né, com menos área, como apartamentos, o ideal é que esses pontos sejam colocados em casa, ou pode ter o passeio na hora de fazer a urina, ensinar ele a chamar, né, o dono. Como é que é no caso de pouco espaço, né, de espaço reduzido? Certo. No caso de espaço reduzido, se o cão já tem todas as vacinas, e já pode sim ser liberado, foi liberado pelo médico veterinário para passeios, você vai levar em consideração que os passeios é uma forma dele também fazer necessidades, mas o principal é fazer em casa. Por quê? Em algum momento vai ter chuva, em algum momento você não pode sair e o cão não pode deixar de fazer no espaço onde ele foi trabalhado inicialmente. Então, o passeio é apenas um plus de fazer as necessidades. Um ponto muito importante em todo esse processo é sempre reforçar o comportamento. Então, se ele fez no local que você considera adequado, é importante você reforçar. O reforço é com comida. Não há problema você dar um grão de ração, um pedacinho de petisco para o cão quando ele fizer no local adequado, assim como também fora de casa. E assim você vai fazendo a gestão desses dois pontos, tanto fora de casa como dentro de casa. E lembrando sempre, se for botar seu bichinho para fazer as necessidades na rua, sai sempre para passear, levando o saquinho para recolher e não fazer sujeira na rua. Por favor. Deixar sujeira na rua, por favor. Agora, Júlio, só para a gente encerrar, esse processo de educação é um processo longo? A gente pode enfrentar mais dificuldade dependendo da raça, né? A orientação básica, então, que vai para quem está em casa acompanhando. No geral, o que eu sempre explico para os tutores é que quanto mais presente você estiver para reforçar o comportamento adequado, melhor. Então, se você não tem muito tempo nesta fase, obviamente você vai ter muito provavelmente mais tempo ainda passando por essa fase de dificuldades. Então, sempre estar próximo é importante para você fazer a gestão adequada de todo o processo. Tá certo, Júlio. Show de dicas, tá aí, gente. Paciência sempre. A partir do momento que você se dispõe a criar, né, o seu bichinho, o seu cachorrinho, o seu gatinho, você tem que ter, sim, essa paciência. Mamãe, papai, pet tem que ter a paciência e é papel seu educá-los. Obrigada, tá, Júlio? Ok, Pela sua participação.